Lá vai. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Estamos aqui hoje no dia 16 de julho de 2025. Eu dei boa noite, mas vou dar bom dia, vou dar boa tarde, né? Porque a gente não sabe as pessoas, o horário que cada um vai assistir essa atividade, mas nós estamos aqui no nosso encontro mensal de estudo mediúnico da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, a COIFA, que fica na cidade de São Francisco do Conde, Bahia. Estamos aqui com as presenças dos nossos irmãos e irmãs, Antônio Paixão, Marlene Alves, Francis Leide, Joselita e Dora Alice. Lembrando também que nossa irmã Tânia também está presente, compartilhando o mesmo áudio com Francis. Então, que a espiritualidade abençoe a todos vocês aqui presentes. E vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre Jesus, agradecemos, Pai, por mais esse instante, esse retorno às nossas atividades mediúnicas. Hoje, começando com a atividade de estudo, para que no próximo domingo tenhamos a nossa atividade prática, conforme a determinação do alto. Pedimos, Pai, ao Mestre, que envolva cada um dos trabalhadores nessa noite, para que o nosso estudo seja um estudo produtivo, que seja um estudo que ajude a nossa capacitação, para que nós possamos estar sempre preparados para este trabalho de amor, este trabalho de paz e, sobretudo, este trabalho de caridade e gratidão para com a espiritualidade. Pedimos, Pai, envolva também aqueles nossos irmãos que, por algum motivo, não possam assistir esse estudo hoje, nossa irmã Valdenice, por questões de trabalho, nossa irmã Sônia, que não está aqui presente até este momento, que elas também possam ser envolvidas nas preces, na oração, e que, doravante, né, de hoje até o dia da nossa atividade prática, todos nós sejamos envolvidos numa esfera de paz, de proteção, de energia boa, para que a gente possa estar protegidos de todos os miasmas que possam nos circundar. Iniciamos essa atividade, esse estudo, com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cair em novas nem velhas tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal, porque somente a Ti, Pai, pertence todo poder, toda a honra, toda a glória, hoje, amanhã e todo sempre, que assim seja. Então, vamos lá. Estou vendo aí o chão de lá da casa de minha mãe, né? Tá ela aí mostrando o chão, a janela, tá tudo bem. Estamos aqui acompanhando, viu? Enquanto Dora estiver online aí, que daqui a pouco cai o celular dela, que a gente já sabe como é. Vamos começar, então, o nosso estudo do livro Mediunidade de Edgar Armand, né? Capítulo 32 do PDF, capítulo 33 do livro físico, Auxiliares Invisíveis. Todos apostos aí? Sim. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu tinha esquecido, que eu vou botar no grupo, né? Que eu nunca mais fiz isso. Pronto, postei lá no grupo da COIFA, vamos ver se alguém vai assistir com a gente, né? Bom, auxiliares invisíveis. Sob o nome de guias, em geral, nos referimos às entidades que assistem cada indivíduo em sua passagem pela Terra. Convém distinguir, nesse conjunto, uma entidade de outra, segundo as funções que exercem. Então, né, pelo que a gente está vendo aqui nesse capítulo, nós vamos conhecer as entidades que nos auxiliam, que nos seguem
né? Quais as funções que elas têm, e aí ele está dizendo sob o nome de guias. Então, quem são os guias? As entidades que nos assistem, cada um de nós, na nossa passagem pela Terra, né? Mas vamos entender melhor quem são essas entidades. A assistência individual é feita por entidades ligadas, de uma forma ou de outra, ao destino dos encarnados. E o nome mais apropriado a lhes dar seria protetores, assistentes espirituais. Então, esses espíritos, né, que nos assistem, que nos dão assistência, eles não aparecem em nossas vidas do nada. Eles estão ligados a nós, de alguma forma, né? Eles têm a ver com os nossos destinos, né? E o nome deles, né, para nossa, vamos dizer assim, nossa compreensão diária, seria protetores, seria assistentes espirituais. Então, os que nos acompanham, que nos dão assistência, que são ligados a nós. Aí ele diz embaixo assim, guias, na acepção conferida a essa palavra nos meios iniciáticos, somente os possuem indivíduos que têm missão a cumprir em relação à coletividade. E isso, independentemente de outros protetores e assistentes que possam os mesmos indivíduos possuir, como realmente sucede. Bom, então, o que é que ele está dizendo aí? Para a gente entender, né? Nós temos espíritos, então, que fazem assistência individual a nós, que nos acompanham, né? Que estão ligados a nós por alguma afinidade e que são diferentes dos guias. Então, a gente não pode chamar, por exemplo, os nossos mentores de guias, pelo que eu estou entendendo aqui. Por quê? Porque guia, para quem está começando, né? Para quem está aprendendo as coisas, só tem aquelas pessoas que têm uma missão a cumprir. Mas não é uma missão qualquer, porque todos nós temos missão a cumprir. A gente não sabe qual é a nossa missão, mas todos nós temos. É uma missão que normalmente ela está ligada à coletividade. Então, vamos dizer assim, uma irmã Dulce, que criou lá o hospital Santo Antônio, que criou aquela obra social para ajudar a humanidade. Um Divaldo Franco, um Medrado. Vamos lá, vamos dizer outros nomes aí de pessoas que a gente entende assim que têm uma missão. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Muito bem, Antônio. Quem mais? Bernadette, sim. Bernadette do Deus Luiz Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Então, ó, essas pessoas que têm, assim, um papel, vamos dizer assim, mais, né, significativo, que tem eu vou usar essa expressão para ver se vocês entendem melhor, que tem um compromisso maior com a coletividade, elas têm guias, certo? Então, esses guias estão ligados a estas pessoas. Então, por exemplo, um Ivandro qualquer, né, não tem guia. Ele tem, né, o mentor dele, mas não tem um guia. Por quê? Porque ele não tem uma missão ligada à coletividade, pelo menos que eu saiba, né? Então, essa é uma diferença. Agora, uma coisa interessante que ele diz aí nesse parágrafo é que essas pessoas que têm esse guia, né, ou esses, eu não sei, vamos ver mais adiante, ela tem também outros protetores, como nós temos, por exemplo, que eu falei aqui como mentor, essas pessoas têm também outros protetores e outras entidades que os assistem, que os auxiliam, né? E que possam os mesmos indivíduos possuir, como realmente sucede. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui a tela mais para a gente ler o restante. Esses protetores e assistentes comuns mantêm com o indivíduo ligações mais estreitas,
mais íntimas e permanentes, e atuam em todos os casos, interferem mesmo em detalhes da vida comum, ao passo que os guias, propriamente ditos, somente interferem em situações de emergência, né? De importância, vamos dizer assim. Agem nas grandes linhas dos acontecimentos. Manifestam-se somente em ocasiões ou assuntos ligados à missão que o indivíduo deve cumprir. Então a coisa é importante aí. A gente falou aqui, vamos lá, Divaldo. Então, Divaldo tinha, né, enquanto encarnado, uma série de entidades que o protegiam, que o assistiam, que o acompanhavam e que se manifestavam através dele. Beleza. Aquela entidade que nós temos como entidade mais representativa de Divaldo Franco era Joana de Ângeles, né? Acho que todo mundo aqui está de acordo. Então, Joana de Ângeles, para nós, estudantes aqui da mediunidade, seria quem? Seria o guia espiritual de Divaldo Franco. No entanto, Joana de Ângeles não é um espírito que acompanhava Divaldo Franco em tudo. Para isso, tinham os protetores e os assistentes que acompanhavam e protegiam, e, né, intuíam e cuidavam até de questões mais íntimas de Divaldo Franco. Detalhes da vida comum. Olha que coisa interessante, né? Então, essas entidades, elas são diferentes do guia, ou seja, Dona Joana de Ângeles, ela só estava, vamos dizer assim, presente com Divaldo Franco, quando ela tinha que cumprir a missão, né, quando ela tinha papel ligado à missão dele. E aí vamos assim dizer, para ficar fácil o nosso entendimento, que eu não estou afirmando com certeza, tá? É só para didática, para a gente entender, que, vamos dizer assim, que a missão de Dona Joana e, consequentemente, de Divaldo fosse fazer a escrita das obras psicológicas. Então, Joana, né, Dona Joana, ela se faz presente, através de Divaldo, nos momentos da psicografia das obras, por exemplo. Então, vamos lá. Dona Joana se faz presente no lançamento de um livro, quando Divaldo fazia um workshop, ela poderia dar uma mensagem. Dona Joana poderia estar presente quando fosse uma ocasião de Natal. Então, assim, em momentos específicos, ligados à missão daquela pessoa. Ou até, que eu vou deixar a Francis falar, estar presente sem necessariamente se manifestar. Diga, Francis. Tal qual Emmanuel estava para Chico, né? Pronto, isso, beleza. Entenderam? E aí, vou pegar esse exemplo de Francis. Quando a gente fala de Chico Xavier, a gente fala muito de Emmanuel, mas a gente fala muito também de André Luiz, né? Só que quem era o guia de Chico Xavier era Emmanuel, né? André Luiz escreveu obras, como outros, né? Outros espíritos também transmitiram obras através da psicografia de Chico Xavier, mas o guia, né? Aquele que, por exemplo, estava lá no avião, quando ele estava tendo uma turbulência, e Chico, morrendo de medo do avião cair, estava lá desesperado, e ele vira assim, de junto da asa do avião, e diz: Chico, até para morrer, precisa ter elegância. Então, e Chico fica mais desesperado, eu vou morrer. E é aquela passagem do filme célebre, né? Que quem assistiu dá muita risada, porque realmente é uma situação muito divertida. Então, esses espíritos, especialmente falando, esses guias, eles não vão estar assim o tempo todo. E, vamos dizer assim, é como se eles fossem assim figuras importantes, e por serem importantes, só figuram em momentos mais importantes. E tem vamos dizer assim, os assessores, né? Os
não quero dizer funcionários, porque não são funcionários, os outros espíritos que ficam mais no dia a dia ali do médium para as necessidades que se façam presentes ali. E aí ele diz assim no livro: entre os guias ainda se estabelece diferenciação. Olha, ainda tem isso. Havendo o quê? Guias de encarnação, que são o quê? Ligados ao indivíduo somente em relação aos acontecimentos de uma vida no plano material, e guias de evolução, ligados a períodos mais ou menos longos de suas vidas anteriores. Olha que interessante. Então, tem aquele guia que acompanha o indivíduo que está encarnado naquela encarnação. Então, ele está ligado àquele momento material. E tem aquele outro guia, né, que ele está ligado à evolução daquele espírito. Então, ele está junto com aquele irmão, com aquela irmã, há vidas anteriores, há mais tempo, vamos dizer assim, né? Ele acompanha aquele encarnado há mais tempo, durante várias existências, né? Como a gente deve dizer, porque vida a gente tem apenas uma, que é uma vida imortal, que é a vida que a gente tem e que ela vai além dessa matéria, desse corpo físico, né? A gente tem diversas existências. E aí, continuando aqui, e vocês vão falando aí, pedindo a palavra, interrompendo, para a gente poder fazer, como o Francis disse aí, fazer uma participação bem legal. O médium bem formado, tanto do ponto de vista técnico como moral, e que realiza a sua tarefa com nobreza e desprendimento, terá a oportunidade de entrar em contato com essas diferentes categorias de entidade. E nesses contatos, conseguirá identificá-las, distinguindo-as umas das outras, o que, aliás, é de grande utilidade e conveniência, entre outras razões, pelo fato de ficar sabendo a quem deve recorrer. Olha que interessante, né? Num ou no outro caso, segundo a natureza do problema para o qual necessita de assistência ou conselho espiritual. Então, a gente lembra que quando Dona Joana se aproximou de Divaldo, ele tinha uma curiosidade muito grande para saber quem era ela. Quem era aquele espírito que se aparecia com aquelas vestes de freira, né, e que falava com ele, que o orientava e que não se apresentava. E ela sempre dizia a ele que no momento certo ela ia dizer o nome dela, mas que não tinha chegado a hora ainda. E quando ela resolve dizer, ela só diz Joana. E aí ele vira e pergunta, Joana de quê? E ela dá risada, como quem diz assim, mas é curioso esse criatura, né? Essa criatura. E depois, muito tempo depois, é que Divaldo vai entender as encarnações dela, né? Como Joana d'Arc, como Joana de Cusa, e até chegar, né, em Joana de Ângeles e ter passado todos os períodos reencarnatórios dela para poder se transformar na veneranda, que era a sua mentora, né, o seu guia espiritual, era responsável pela coordenação da missão que Divaldo tinha aqui na Terra. Então, é importante esse momento, por quê? Porque o médium precisa saber quem é que está com ele na missão dele. Então, imagine aí que a gente tenha diversos espíritos que nos acompanham e que a gente não sabe a quem recorrer. Então, tem aquele, né? Eu vou dizer uma palavra que não vai ficar bonita, mas eu vou dizer porque é mais fácil da gente entender. Tem aquele que é o principal, vamos dizer assim. Tem aquele espírito que ele se apresenta mais vezes quando a gente está num processo iniciático, né? Porque ele tem que nos colocar na linha, e quando a gente já está assim, mais encaminhado, aí esses espaçamentos eles vão crescendo e eles só aparecem realmente em momentos mais necessários. Mas é importante, por quê? Porque ele diz aí, ó, a gente precisa entender qual é o problema que a gente tem para resolver, né? E a quem que a gente tem que pedir orientação. Eu não vou chegar, por exemplo, e pedir orientação para um espírito que seja um guia da minha encarnação sobre a roupa que eu vou vestir. Primeiro que a gente não faz isso com espírito nenhum, né?
E nenhum espírito elevado vai se dar o trabalho de chegar para a gente e para dizer, eu quero que você vista essa roupa amanhã, eu quero que você vista aquela roupa amanhã, etc, etc. Ele pode até, e aí eu vou colocar dessa forma, nos intuir, se ele perceber que dentro da nossa missão, aquele traje ele não esteja de acordo. Então, a gente está procurando uma roupa, e aí, por exemplo, eu vou fazer uma palestra, e aí eu estou no guarda-roupa procurando uma roupa, e eu só pego bermuda. Então, aí daqui a pouco eu sinto aquilo me dizendo assim, bermuda para fazer palestra? Ou até alguém que possa estar perto de mim vai dizer assim, você vai fazer palestra de bermuda? Então, são coisas que acontecem para que a gente entenda que não cabe, né? Não cabe no contexto. Não precisa esse espírito vir e dizer assim, Ivandro, não vá vestir bermuda para fazer palestra, né? Então, eu estou dando um exemplo bem chulo, mas para a gente entender assim, que bom, ele vai, Dora já caiu, ele vai nos moldar, né? De modo que a gente fique o mais perto possível do que vem a ser a nossa missão. E, para isso, ele tem as responsabilidades dele. Então, o espírito, por exemplo, eu estou falando aqui muito de Joana, porque a gente ouviu muitas coisas, né, com o desencarne de Divaldo, e foi muita informação chegando, e está mais fresquinho na mente da gente. Mas, assim, quantas obras de espíritos que, por exemplo, o próprio Chico, que Francis citou aí, né, que o espírito chega para ele e diz assim, terminou, queime tudo, jogue tudo fora, a gente vai começar de novo. Imagine, a gente achar que está tudo pronto para a gente, por exemplo, fazer um livro, né, publicar um livro, uma psicografia, e aí aquele irmão chega e diz, você estava sendo testado, viu, Antônio? Você estava sendo testada, viu, Marlene? Tudo que você fez pode jogar no lixo, porque não serve, agora que é para valer o trabalho. Então, é uma forma também da gente estar sendo preparado da melhor forma possível. Aí, seguindo aí adiante. Para um assunto comum, né? Olha aí, da vida doméstica, por exemplo, ele vai apelar para um assistente familiar, ao passo que, para uma decisão ligada à vida pública, dirigir-se-á ao guia de encarnação e assim por diante. Então, eu não vou pedir ao guia de encarnação para escolher a minha roupa, né? Eu vou perguntar a alguém que esteja comigo encarnado, que roupa está melhor, essa ou essa, né? Me chamaram para ir para tal lugar, para comer isso ou isso, o que é melhor? Aí eu vou perguntar à pessoa, não vou fazer uma mediúnica para o espírito vir dizer o que eu devo fazer, não. Então, existem situações, como ele diz aí, ó, ligadas à vida pública. Se a missão está ligada com a coletividade, então esse guia de encarnação ele vai estar junto da gente para nos orientar quando seja uma decisão ligada à vida pública. Vocês se lembram de uma passagem que eu não sei de quem foi o médium, que ele não tinha se preparado para fazer uma palestra, e foi uma palestra internacional. E aí, quando chegou lá, foi assim um caos. Foi Divaldo. Foi Divaldo, não foi? Foi. Diz que foi um a caos. Joana apareceu, né, para ajudar, mas ela disse a ele que da próxima vez era para ele se preparar. Pronto. Então, olha aí, né? Aquela coisa. Então, deixou ele no esparro, deixou ele passar por aquele choque das pessoas, inclusive, perceberem que aquilo ali estava acontecendo alguma coisa, que não era o normal dele, mas ela veio enquanto guia, e aí ajudou, e fez, e intuiu, ou se manifestou lá na hora, não sei, e ele deu o recado. Mas depois ela deu um puxão de orelha nele, né? Então, da próxima vez, se preparem, porque eu não vou estar fazendo o seu papel, não vou estar cumprindo a sua obrigação. Então, ele diz aí, nos casos, por exemplo, olha, de moléstias, né, das doenças e tal, ou de dificuldades domésticas,
são os assistentes familiares que intervêm, esclarecendo que, apontando o que convém fazer. Então, eles veem, né, esses espíritos, vamos dizer assim, auxiliares, ele está chamando aí de assistentes familiares, que estão ligados a nós, para auxiliar, por exemplo, em caso de doença, em caso de dificuldade em casa, né, uma divergência com o cônjuge, uma divergência com os filhos, ele pode vir, né, ou intuir, né, lembremos-nos que a gente não pode permitir, não deve permitir comunicações mediúnicas no lar, né, isso deve acontecer somente na reunião mediúnica, então, mas eles vêm apontar o que deve ser feito. Nos casos de cura à distância, e aí a gente está falando também da questão hospitalar, né? O médium ele pode fazer uma visita, por exemplo, e naquela visita ele vai fazer a imposição de um passe, e naquele momento do passe, o guia está ali, manifestado, sem necessariamente dizer que está. Mas, às vezes, aquele médium que é mais observador, ele percebe, né, uma diferença de um olhar, né, como a gente já estudou aqui, né, uma transfiguração da face, né, uma expressão que muda, ou uma postura, né, aquele médium ele está mais arqueado, ou está com a postura mais ereta, não, tudo isso muda. E aí, a gente sente a presença daquele espírito naquela pessoa para auxiliar. Então, isso pode ser no caso de uma moléstia, no caso de uma dificuldade doméstica, ou no caso de curas à distância, quando se realizam sessões espíritas de centros ou grupos, onde o operador invisível, responsável pelo trabalho, nem sempre vai examinar direta ou pessoalmente o doente, mas ele vai lançar uma interrogação ao assistente familiar, que imediatamente vai responder, dando os esclarecimentos necessários. Aliás, ele diz aí no texto, é a melhor autoridade para fazê-lo. Por quê? Porque está em contínuo e perfeito contato com o protegido. Conhece todos os detalhes da questão e pode dar uma informação segura e precisa. Então, se eu quero saber, né, de algum médium, de alguém que esteja doente, que está lá internado, por exemplo, e a gente precisa fazer uma sessão de cura à distância, então a gente vai requerer a assistência daquele irmão que é o auxiliar, como eu falei antes, né, que acompanha diariamente aquele médium, para que ele possa nos dar uma orientação de como atingi-lo, né, da melhor maneira possível, para auxiliar no seu processo de cura e esclarecer o que seja necessário, né? Então, somente nos casos em que a interrogação feita ou a decisão a tomar escapa de sua alçada ou dos limites de suas atribuições, é que eles mesmos, os familiares, recorrem aos guias de encarnação, que possuem maior autoridade e saber, e que conhecem, além disso, as ligações kármicas da vida atual do protegido, que quase nunca são do conhecimento do assistente familiar. Então, aqui eu não estou falando da gente perguntar à mãe, ao pai, ao tio, à tia, encarnado, não. Essa frase ela está se referindo a uma situação espiritual. Então, nos casos que precisa-se de coisas mais, né, importantes, vamos dizer assim, né, aí exige-se uma autoridade maior, aí sim recorre-se ao guia de encarnação. Vamos dizer assim, quando não dá certo resolver com os assistentes, né, quando a gente não consegue resolver com o auxiliar, aí a gente vai recorrer ao guia de encarnação, né, eu estou usando essa palavra, eu nem sei se eu posso, ao mentor espiritual, né, aquele irmão que é mais importante no processo de evolução daquela criatura. Então, é ele que vai dizer. Por quê? Porque ele conhece tudo, não só dessa vida, mas também das vidas pregressas. Ele acompanha, como a gente já viu, né? Se ele é um guia
de evolução, porque aí nessa frase fala de guia de encarnação como conhecimento kármico da vida atual, mas tem o guia de evolução, que além de saber das questões kármicas da vida atual, vai saber também das questões de vidas passadas, né? Entender e orientar aqueles que estão indagando do porquê daquelas razões, daquelas coisas estarem acontecendo, né? Então, ele diz aí, os familiares, protetores, guias, eles estão ligados à vida do indivíduo encarnado, ou porque pediram, em virtude de razões afetivas, ou porque receberam tais tarefas. Aí já é uma coisa de resgate kármico. Então, quando eles pedem, é porque eles gostam de nós. Quando eles são colocados para nos ajudar, é porque é karma mesmo. Tem que ficar com a gente, porque a gente é a pedra no sapato deles e eles têm que nos aturar. Então, imagine que situação. Tem, portanto, todo interesse, apesar da gente ser uma pedra no sapato deles, eles têm todo interesse em levar a bom termo as suas missões. Se bem que, olha o se bem que aí, na maioria dos casos, eles encontram grandes dificuldades para realizá-las, porque por falta de compreensão, por conhecimentos espirituais, falta de conhecimentos, né? Possibilidade de ligação, entendimento, sensibilidade e fé da nossa parte, os assistidos. Então, perceba, tem algum ser familiar nosso, desencarnado, que nos ama, que tem uma ligação afetiva muito forte com a gente, quer nos ajudar, mas a gente não deixa. Por quê? Por falta de sensibilidade, por falta de fé, porque a gente não deixa ele nos intuir, então a gente dificulta a ligação desse espírito conosco, ou porque, pior, a gente não conhece nada de espiritualidade, a gente nem entende, a gente nem gosta, a gente tem medo, né? A gente não compreende, também não quer compreender. Olha quantas coisas que a gente, encarnado, faz e que dificulta essa assistência, né, dos entes queridos, né, desses irmãos espirituais, de nos ajudarem, nos proteger. Deixa eu ver aqui, porque eu estou aqui na outra tela. Ok? Aí ele diz assim, é preciso, pois, por todos os meios, procurar contatos com os assistentes espirituais, já que representam eles para todos nós uma preciosa fonte de esclarecimento, de conselho e de ajuda. Pensando neles constantemente, a gente está se ligando a eles. Olha que interessante. Pedindo seu auxílio nos casos que escapam de nossas forças, a gente também está se ligando a eles. Englobando essas entidades nas preces que a gente faz diariamente, também estamos nos ligando a ele. Mas é necessário, além de tudo isso, reservar de nossos labores cotidianos alguns momentos para meditações diárias, durante as quais os procuramos com nossos pensamentos, ajustamos com eles, em sincero e franco entendimento mental, os assuntos mais graves de nossa vida. E com auxílio das inspirações que então recebemos, retificamos os nossos rumos. Então, olha quanta coisa a gente pode fazer para que esses irmãos, esses assistentes espirituais, esses protetores, estejam mais próximos a nós. Então, pensar neles constantemente. Então, pensar nos benfeitores, pensar nos irmãos que nos acompanham, pensar naquele irmão que me intui para que eu possa escrever uma música, ou pensar naquele irmão que me intui quando eu quero fazer uma comida, ou pensar naquele meu irmão que me intui quando eu preciso resolver algo de alguém e eu consigo, né, para ajudar no material da sopa, e aquele irmão me diz assim, ligue para fulano, e eu ligo e eu consigo tudo. Ou então, quando eu preciso resolver alguma coisa de algum documento, e aí eu peço, e aí eu consigo, né? Quando eu me lembro, meu irmão, eu não sei nem o nome de meu irmão, meu irmão, me ajude para eu conseguir resolver esse negócio desse documento, e a gente consegue. Então, a gente se liga a eles. Olha quantos exemplos que eu estou dando aqui, de situações nossas, né? Do nosso cotidiano, e que fazem com que a gente se aproxime deles. Mas não é só isso. A gente se aproxima deles também, aí como ele diz aí, através das meditações diárias, né? Que a gente faz, né? Com certeza, a gente medita todo dia, né?
mais do que meditar todo dia, a gente pensa nos irmãos, a gente conversa com eles, né? A gente faz a nossa reunião com eles, né? Ajusta os rumos, olha que coisa, né? E aí a gente ouve as respostas deles, a gente entende, a gente aceita, né? Que maravilha, quando eles estão juntos a nós para auxiliar, para resolver os assuntos mais graves, aquelas coisas que a gente está assim, passando por tanta dificuldade, mas a gente, graças à nossa meditação diária, a gente consegue resolver, porque a gente tem a inspiração dos nossos irmãos. Só que não, tudo que eu estou falando agora que é mentira. Por que é mentira? Porque a gente não se conecta com eles, né? Normalmente a gente busca quando a gente está já no pó da rabiola, né? Quando a gente já está já para lá de Bagdá, quando a gente já não consegue mais, aí a gente vai buscar a inspiração dos nossos irmãos. Aí, às vezes, vem através de sonho, né? Ou de pesadelo, aí, às vezes, vem através de uma intuição, né? Mas, quando muito, através das meditações, né? E aí a gente faz, né? Medita todo dia, né, gente? Todo dia nós 5 meditamos. Então, fica aí essa dica, né? Francis levantando a mão, ela deve estar se acabando de rir lá. Vamos ouvir o que é que Francis vai falar aqui pra gente, que ela medita todos os dias, gente. Eu disse que ela estava acabando de rir. Olha só, por incrível que pareça, o meditar, ele... primeiro eu vou falar do que eu ia falar antes, do meditar. Por isso que eu digo que nada como a doença para nos aproximar mais dos nossos irmãos, dos nossos auxiliares, né, invisíveis. Porque é mais do que nunca eu entendo, né, hoje, que a dor é o remédio, né? Um remédio às vezes amargo, mas é um remédio, porque, como você disse, quando a gente está bem, a gente não recorre, né, a esses irmãos. Mas na hora que a gente está fora da rabiola, né, aí está tendo bastante interferência aí de algum microfone. Algum microfone que está aberto, ou é o de Marlene, ou é o de Antônio, e está dando delay. A gente está ouvindo duas vezes aqui. É o eu vou cortar o áudio aqui, vocês. Espera aí, eu vou cortar aqui, mas não me entendam mal, por favor. Só para a gente poder ouvir melhor nossa irmã. Aí, quando vocês quiserem falar, vocês abrem o áudio aí. Espera aí, vou desativar aqui rapidinho. Cadê? Sumiu aqui. Né? Porque, como eu ia dizendo, né? Muitas vezes, quando a gente está bem, quando vai tudo bem na vida secular, quando vai tudo bem no emprego, na vida familiar, né? E tudo mais, a gente esquece de se conectar com esses irmãos tão bondosos, generosos, que estão ali, ó, diariamente ao nosso lado, para nos intuindo, para nos ajudar nas nossas tomadas de decisão, inclusive. Mas quando a gente tá mal, quando vem a enfermidade, quando vem os problemas, aí a gente lembra, né? Aí tem até o tempo para fazer a meditação, como você falou, né? Mas a meditação era para ser feita, talvez, para evitar esses problemas, né? Que é para nos equilibrarmos, para entrarmos mais em sintonia com esses irmãos. Mas a gente, né, deixa sempre... É que nem a medicina. A medicina é para ser preventiva, mas a gente só vai no médico depois que está mal, já querendo comprar já a caixa de madeira, né? Mas, infelizmente, é isso. E hoje eu entendo mais do que nunca que realmente a dor é um remédio, como o Evangelho nos ensina, né? Porque, né, no momento de dor, às vezes a gente precisa da dor para a gente lembrar que nós não estamos sós, né? E aí a gente buscar essa conexão
Não deveria ser assim, mas infelizmente, por nosso atraso moral, acaba por ser. É uma pena, né? Porque, como o próprio texto diz, né? A gente acaba dificultando, né? O acesso da espiritualidade para nossas vidas, porque a gente, né, não tem essa sensibilidade de perceber e que a gente precisava fazer as coisas antes, né? Para que evitasse, como Francis bem disse, que muitos males acontecessem em nossas vidas. Aí a gente, é aquela coisa, né? Só vai chorar o leite derramado, né? Aí a gente só vai lembrar quando já está já o caldo transbordando. Aí a gente pede misericórdia, a gente pede perdão. Ah, Senhor, me ajude. Ah, meu Deus, e chora e tal, e não sei o quê. Faz promessa. Esses dias eu estava conversando com o pessoal na escola e a gente estava rindo, porque o povo mais antigo tem o hábito de fazer promessa e botar os outros para pagar, né? Aí diz assim, porque eu vou fazer uma promessa para meu filho passar no concurso. E aí, quando ele passar, ele vai subir a colina sagrada de joelho. E aí faz a promessa e não avisa nem o menino que fez a promessa. Quando ele passa no concurso, olha, menino, você vai ter que subir lá a colina sagrada de joelho, porque eu fiz a promessa. Mas minha mãe, a senhora fez. Fiz, e você tem que pagar a promessa, viu? Aí vai lá. Como é que faz a promessa e ainda bota pelos outros, os outros têm que pagar, né? Então, a gente só lembra realmente nos momentos mais difíceis, e não deveria ser assim, a gente deveria ter isso como uma constante, porque provavelmente nem chegariam os momentos difíceis, ou eles chegariam de uma maneira mais branda, né, mais suave. E aí tem esse último parágrafozinho aí que diz assim: é sabido, como já dissemos, né, que os assistentes. Peraí, gente, está passando aqui um paredão. Deus é mais. Passou. Eu nem para identificar o que era num som tão bom. É sabido, como já dissemos, que os assistentes não fazem o nosso trabalho, ó, não carregam o nosso fardo, pois que isso seria contrário às leis da vida espiritual. Entre outras razões, porque nos tiraria o mérito da obra e destruiria o livre-arbítrio individual, que é coisa sagrada. Mas simplesmente nos aconselham, nos orientam, estimulam e inspiram o procedimento acertado e conveniente. Ouvi-los é, pois, ter prudência. Obedecê-los é demonstrar sabedoria. Então, a gente tem que ter prudência para ouvir, né? E tem que ter sabedoria para obedecer. Às vezes, a gente quer agir na teimosia, tá falando ali, não vai por aqui, não faz isso, não age dessa forma. E a gente continua no mesmo caminho, a gente continua agindo da mesma forma. Então, aí, aqui eu já adiantei aqui, já vi que a gente já está entrando no outro capítulo, que a gente não vai entrar, obviamente, né? Que é o 33, e nós temos aí, aqui no meu relógio, 11 minutinhos para ouvi-los, né? Francis fez interlocuções aí brilhantes, maravilhosas, e aí a gente quer ouvir mais de vocês, né? Como a gente entende essa presença desses auxiliares invisíveis em nossas vidas. Ó, o nome já está dizendo, eles são invisíveis, mas estão aí para nos auxiliar. Quem gostaria de falar mais um pouco aí, por favor? Temos agora 10 minutinhos para a gente fechar, né, essa reflexão de hoje e fazer a nossa prece de encerramento. Palavra com vocês. Cri, 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 cri. Lembrando que eu fechei o áudio de Antônio e de Marlene, mas vocês podem abrir, viu, gente? Por favor. Se vocês estiverem falando aí, a gente não vai ouvir, porque eu fechei por causa do delay. Cri, 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 cri. Silêncio toma conta.
Ninguém tem nada a dizer assim da presença dos assistentes espirituais. Ninguém tem assim. Eu acho, por exemplo, que fulana é minha assistente espiritual, minha familiar. Eu sinto muita presença de minha avó, de minha bisavó, de minha tia. Ninguém tem um exemplo assim para falar, nossa, eu achei que hoje. Vai, Francis, me ajude. Só tem tu, mulher. O povo tudo quieto. Ai, uma das minhas auxiliares invisíveis, um dos meus, vou citar, é a Ah, minha mãe Maria Augusta, meu ah, avô Felipe, estão sempre muito presentes, meu pai também, e pai Joaquim. Pai uhum. Joaquim corre Joaquim de muito, Aruanda, né? Joaquim de Aruanda, ele mesmo. Ele mesmo, ele mesmo, eu devo muito a esses irmãos, eles são maravilhosos, assim, comigo, conosco, né, com a nossa família aqui. Nos socorrem sempre. E minha mãe, meu Deus, a ligação de minha mãe comigo é uma bênção de Deus, né? Ela é a prova real, concreta na minha vida de que o afeto verdadeiro, o amor verdadeiro, ele não se rompe com a morte, né? E que nem sempre aqueles que vêm nos nossos laços sanguíneos são de fato a nossa família espiritual. Então, Uhum. essa minha mãe a qual eu me refiro é a minha mãe que me criou, né? É a única que eu conheço, na verdade, que eu não conheço a biológica. E ela é quem mais me auxilia. E se eu tiver qualquer perrengue, aperto, manhã vem me auxiliar. Então, graças a Deus, que Deus a ilumine e ilumine todos os meus auxiliares invisíveis. Uau, que chique. Eu não vou botar você em saia justa, não, que eu ia lhe perguntar se você acha que tem algum desses que você citou, que seria o seu guia, né? Na sua missão, você acha que você já tem compreensão do que seja a sua missão e tal? Eu acho que eu não vou colocar você nessa saia justa, não. Mas, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, não precisa citar, não. Eu sei que a espiritualidade não tem negócio de ciúme, inveja, isso é um sentimento muito material, né? Muito, muito nosso ainda. Eles, eu acho que já estão num grau de evolução que não existe isso. Existe cooperação, existe amor, né? Existe devoção. E é muito bonito quando você traz esses exemplos, né? Com tanta singeleza e com tanto afeto, assim, né, do sentir, né, gente? Porque a gente tem que sentir, como o Francis colocou aí, a gente sente a presença, a gente sente a ajuda, a gente sente o carinho, naquele momento de tristeza, naquele momento de dor, naquele momento até de alegria, né? Quando a gente tem uma notícia boa, aí vem na mente da gente aquela lembrança, poxa, se fulano tivesse aqui, ia estar aqui feliz comigo. Será que não está? Será que não está lá vibrando também com a nossa conquista? Então, são coisas assim que realmente a gente para assim, nesses momentos de estudo para refletir e ver, né? Como vocês gostam de dizer, e eu levo isso muito para mim, que é quantas vezes a gente estuda aqui e vê coisas que estão no livro, estão no texto, que acontecem conosco, né? Realmente, seja na atividade mediúnica, seja no nosso dia a dia, como vocês estão dando um exemplo aí agora. Que lindo, que massa. E aí, um dos meus é Francisco de Assis. Ah, Joca, eu ia dizer isso, Joca. Eu acho também que eu tenho uma presença, assim, do irmão Francisco de Assis muito forte na minha vida. Não sei com que grau, né? Não sei. Mas, assim, eu costumo dizer que em muitos lugares que eu vou, eu já fiz uma viagem, por exemplo, para o Espírito Santo, que eu fui para uma pousada, assim, no meio do mato, assim, no meio da serra. E quando eu chego na pousada, acho que eu já contei isso para vocês, antes de entrar, a gente sobe, assim, uma rua, assim, né? E chega
na área de entrada, assim, da pousada. E o que é que tinha, assim, na frente para receber a gente? Uma capela. Aí a gente foi e tal, conheceu a pousada e eu disse, eu vou lá na capela. Quando eu chego na capela, de quem era? Capela de Francisco. Né? Capela de Francisco. Aí a gente vai, conhece alguns centros aqui, aí vai parar onde? No Gelfa, né? No Grupo Espírita Francisco de Assis. E aí a gente é São Francisco do Conde. Então, quantas vezes a gente vê assim a presença, né? E a questão dos animais, isso para mim é muito forte também, né? Da ligação com os animais, do gostar dos animais. Isso tem, isso é para mim muito claro, assim, dessa presença, dessa corrente franciscana, e em especial de irmão Francisco de Assis também comigo. Joquinha é nosso, é nós na fita. Quem mais? Eu também posso dizer que Francisco também está na minha vida, desde essa presença de protetora, como esse vínculo com os animais que eu tenho, que se a gente não fosse espírita, eu diria que seria inexplicável. De animais que eu nunca vi, é uma afinidade imensa com animais e com crianças. E a irmã Maria de Lourdes, que tem também muita proximidade comigo e por conta da música também, né? Não da música que eu fiz, que veio através, né? Veio através do meu instrumento, né? Mas eu digo da música que ela também era cantava, né? Era uma freira que cantava. Então acho que ela também me intui bastante. E tem mais outros espíritos que me intuem nessa questão musical, mas eu não sei nomeá-los, né? Sei que o meu mentor deve ter uma aproximação muito grande com essa questão musical e também algum espírito ligado à medicina. Então, eu não sei se são a caminhada, eu não diria missão, mas digamos que eu tenha trabalhos, há coisas a fazer envolvendo essas duas vertentes, né? A vertente musical voltada para a cura, né? Isso aí é muito claro para mim. E é óbvio que deve ter uma gama de espíritos me ajudando, mas como eles mesmos dizem, não importa os nomes, né? Importa o trabalho. Verdade, verdade. Eu aqui tentando abrir o áudio aqui, só assim, ouvindo você falando, né? Joca botou o que aqui? Ah, no Lar Harmonia, vou ter que abrir aqui, peraí. No Lar Harmonia tem a oração dele na entrada, de Francisco, viu, gente, que ela tá falando. E mexeu com ela na primeira vez que ela foi lá, no Lar Harmonia. Essa ligação dele com a gente é bem forte. Eu acho que é por isso que eu digo, não existe acaso, né? A gente não tá lá na coifa por acaso. Esse nosso momento, né? Nossa presença tem um significado e a gente percebe, né? Hoje com mais força, né, em função desse entendimento que a gente vem buscando e alcançando com os estudos. E é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? 8h30 em ponto aqui no relógio do computador. Eu fechei o áudio do pessoal, agora estou aqui me culpando, porque eu não sei se o pessoal está falando e quer falar e não consegue porque o áudio está fechado. Que horror! Não vou fazer mais isso. É só clicar no meio, viu, gente? Na tela, no meio, assim, tem um botãozinho que não é o de fechar, não, viu? Que Dora de vez em quando faz isso, é o outro, de microfone. É porque eu estou no computador, não tem nem como mostrar para vocês como é. Ninguém quer falar mais nada? Gente, só Joca que digitou, Francis que falou. Não? Dou-lhe uma.
Dou-lhe 2. Dou-lhe 2,5. Ainda deu uma chance, tá vendo? 2,5. Dou-lhe 2,75. Vai virar. Dou-lhe. Oxa, meu Deus, apareceu um negócio aqui, ó. A propaganda aqui bem na hora. Eu disse, alguém vai falar, era a propaganda. Dou-lhe 3. Então, que a gente possa, né, meus irmãos e minhas irmãs, sentir de fato essa presença desses irmãos auxiliares, invisíveis em nossas vidas, né, nos ajudando, nos orientando, para que a gente possa estar fazendo o melhor que a espiritualidade espera de nós. Então, vamos encerrar? Vamos encerrar com a oração de Francisco? O que vocês acham? Concordam? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Amém. Assim é, assim será. Então, aqui eu vou botar, para encerrar aqui, vocês vão só ouvir. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Assim eu procuro consolar, ser consolado. Amar e ser amado. Pois eu não que se recebe. É perdoado, se é perdoado. Mestre Jesus, agradecemos, Pai, por este estudo essa noite. Envolve a cada um aqui presente,
que a gente possa, Pai, receber a misericórdia do Senhor e que a gente possa estar de hoje até o próximo domingo, protegidos de todos os miasmas, envolvidos nas energias dos nossos auxiliares invisíveis, para nos preparar para o melhor trabalho. Envolve aqueles que, por alguma razão, não puderam participar desse estudo hoje. Envolve os trabalhadores da nossa casa de oração, Irmão Francisco de Assis. As cidades de todos que nele trabalham e onde habitam. São Francisco do Conde, Madre de Deus, Candeias, Salvador, Dias Dávila, Camaçari, Amélia Rodrigues, todas as cidades, Senhor, sem exceção. Envolve os teus filhos. Protege a todos no estado da Bahia, neste nosso país, estão tão necessitados do teu auxílio, do teu amor. Os governantes, Pai, dai discernimento para que possam assumir e cumprir com as responsabilidades que tu designaste. Dai saúde àqueles que necessitam, dá paz e equilíbrio a todos. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. E assim seja. Amém. Boa noite para todos. Boa noite, Boa irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite. Vou parar a gravação. E a Bíblia desse cara. A esperança onde